Olá, função quadrática agora. Confere aqui comigo. Primeiro, uma função quadrática, ó, não esquece, é aquela função definida por y igual a ax quadrado mais bx mais c, sendo que esse a, b e c são os coeficientes. A deve ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? A tem que ser diferente de zero porque a função é quadrática, tem que ter a presença do x quadrado. Então, se a fosse zero, não teria o x quadrado e não seria uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. Veja, a função quadrática, o gráfico é uma parábola. Essa parábola ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Quando a parábola é côncava para cima, é quando A é positivo. Esses valores que o gráfico intercepta o eixo do x são chamadas raízes ou zeros da função. Esse valor aqui que intercepta o eixo dos y é o c. Esse c aqui, ó, o c aqui, o termo independente, ele aparece aqui. É a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. E tem um ponto aqui muito importante, que é o vértice. O vértice, por ser um ponto, ele tem um x e um y, né? Ele vai ter um x do vértice e o y do vértice. Mas, Rui, qual a importância desse vértice? Primeiro, é que o vértice ele dá a simetria da parábola aqui, ó. O x do vértice é inclusive o valor central ali. E o y do vértice, ele vai dar um limite da tua função, que pode ser um máximo ou um mínimo, dependendo se a parábola for côncava para cima ou se a parábola for côncava para baixo. Porque quando A é positivo, a parábola é côncava para cima. Mas quando A é negativo, a parábola vai ser côncava o quê? Para baixo. E se ela é côncava para baixo, esse vértice ele vai ser um ponto de quê? De máximo. Quando A é negativo, o vértice aqui, ó, é o ponto de máximo, é o ponto de máximo. E quando A é positivo, o vértice aqui da parábola, ele vai ser o ponto de quê? De mínimo. Ele vai ser o ponto de mínimo. Então é isso que a gente vai ter. Não esquece, quando A é positivo, a parábola é côncava para cima e o vértice é o ponto de mínimo. Quando A é negativo, a parábola é côncava para baixo e o vértice vai ser o ponto de quê? De máximo. Não é verdade? O y do vértice, nesse caso, vai ser o valor máximo. Então, é isso que nós iremos precisar. Mas nós vamos falar agora um pouquinho mais de algumas propriedades interessantes. Além de escrever a parábola nessa forma normal, y igual a ax quadrado mais bx mais c, existe a chamada forma fatorada, que é aquela em que aparecem as raízes. Você vai fazer a, esse coeficiente do termo quadrado, e faz x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Essa forma fatorada, ela é muito importante quando a gente conhece as raízes. Porque você vai fazer a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, beleza? Essa é uma forma muito importante aí de se trabalhar quando se conhece as raízes. Então, eu vou chegar aqui e tentar agora resolver a nossa questão com o que foi dado aqui. Vamos ver aqui, com o que foi exposto aí. Vamos tentar resolver aqui. Ele diz: o trapézio retângulo ABCD, reto em A e em B, quer dizer que são ângulos retos em A e B aí, tem seus vértices A e B nos pontos, olha,
1, 0, 4, 0 e vértices C e D pertencentes à parábola da figura, cujo ponto máximo é o ponto 30, 33, desculpa, é o ponto 33. Então, eu vou chegar aqui, eu estou vendo que aqui, ó, -2 e 8 são raízes. Se -2 e 8 são raízes, lembra que quando a gente conhece a raiz, eu posso fazer y igual a x menos a primeira raiz, aí vai ficar ó, x menos menos 2, cuidado aí, vezes quanto, Rui? X menos 8. Então, olha, nós vamos ficar com y igual a x mais 2 vezes x menos 8. Guarda isso aqui. Aqui, olha para mim. Para saber a minha função quadrática, eu preciso aí, na forma fatorada, preciso achar esse a. E para achar esse a, eu preciso de um valor de x e outro de y. Eu tenho? Tenho. Que é exatamente o ponto de máximo que ele falou aqui. Então, eu vou pegar esse 3 e vou substituir. Vamos fazer. Então, eu vou pegar, colocar no lugar de x 3 e no lugar de y também 3. Então, a gente vai ter 3 é igual a vezes 3 mais 2 vezes 3 menos 8. Isso vai ficar 3 é igual a vezes 5 vezes menos 5. Vai ficar menos 25a. Então, eu já chego que a é menos 3 sobre 25. Está coerente, né? Olha para mim aqui. Vê se está coerente ou não. Por que está coerente? Está coerente porque se a parábola é côncava para baixo, significa dizer que o a é negativo. E aí a minha função quadrática é dada por quem? Por y igual a menos 3 sobre 25, x mais 2 vezes x menos 8. Então, achei aqui a minha quadrática. Com isso aqui, nós vamos conseguir encontrar aquelas medidas aqui, ó, é como se fosse o y de C e de D. Então, quando eu pegar aqui, ó, o ponto D, por exemplo, ponto D. Vou pegar aqui o ponto D. Desse ponto D, você tem que x é quanto? X é igual a 1. Aí significa dizer que o y é igual a quanto? Vai ser menos 3 sobre 25. Aí eu já vou fazer 1 mais 2, né? 1 mais 2 eu vou botar 3. E 1 menos 8, que já vou botar menos 7. Isso aqui vai ficar menos 63 sobre 25. Se eu chegar aqui, menos com menos mais, né? 63 e dividir por 25, 63 e dividir por 25, nós vamos ter 2,52. Agora eu vou para o ponto C. No ponto C, qual é a característica que tem? No ponto C, o x é 4. Aí eu posso achar o y. Como é que eu acharia o y? Se x é igual a 4, nós vamos ter que y vai ser menos 3 sobre 25. Coloca 4 ali, 4 mais 2 dá 6. E 8, 4 menos 8 dá menos 4. Então, isso vai dar aqui, ó, vai ficar 18 vezes 4, 72, dividido por 25, menos com menos dá mais, vai dar 2,88. Então, eu achei essas medidas aqui. Ó. Eu sei que isso aqui é 2,52 e sei que isso aqui é 2,88. Agora, vamos lá para o comando da questão. O que é que ele está pedindo aí? Ó, ele está pedindo a área do trapézio. Rui, como é área do trapézio? Não esquece que área do trapézio é base maior mais base menor, dividido por 2, tudo isso vezes a altura. Não é verdade? Então vamos usar a área do trapézio aí vamos usar essa expressão para encontrar a área do trapézio. Então eu vou fazer até aqui para dar uma sequência, né?
Então, a área do trapézio, eu sei que é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então, vai ser 2,52 mais 2,88. Olha, um detalhe, Rui, como é que nós identificamos o que é base e o que é altura no trapézio? A base no trapézio, as bases são os lados paralelos e a altura é a distância entre esses lados. No caso de 1 para 4 é 3. Então aqui, ó, vezes 3. Quando a gente somar 2,52 com 2,88, não é verdade? Com 2,88, isso vai dar 5,4. 5,4 vezes 3 dá 16,2, que dividido por 2 dá 8,1 unidades de área, e que a resposta aí encontra-se na alternativa B. Mas olha aqui para mim, o que é que a gente precisou usar aqui? A forma fatorada. Como é a forma fatorada? Vê, quando você pega a função quadrática, existem algumas formas de representar essa função. Escrever a regra que define essa função. Pode ser y igual a ax² mais bx mais c, ou então, quando se conhece as raízes, fazer a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, não é verdade? Você teria isso aí. E aí, como as raízes são menos 2 mais 8, ficou ax menos 2, ficou x mais 2, x menos 8. Substituí o ponto de máximo, que no caso é o vértice, 3, 3, e achei o valor de a. Então, achei a minha função quadrática, e para isso, substituí os valores de 1 e 4 no x, para achar o quê? As medidas das bases desse trapézio. E no final, usamos que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok?